Olá, boa noite. Boa noite. A luta contra a hepatite. Capital com maior número de casos no Brasil, Porto Alegre ganha novo centro de referência para tratamento da doença. Mesmo com o tempo bom, mais de 900 gaúchos ainda estão em abrigos por causa das chuvas. Quem conseguiu voltar para casa precisou arregaçar as mangas e limpar a bagunça deixada pela enchente. Campanha do agasalho é prorrogada por tempo indeterminado no Rio Grande do Sul. E mais, o projeto de reaproveitamento da água, que é exemplo de uso racional dos recursos naturais. E em Passo Fundo, a estação ferroviária que marcou o desenvolvimento da região norte será revitalizada. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. Porto Alegre é a capital brasileira com o maior número de casos de hepatite C. São 34 ocorrências para cada 100 mil habitantes. Por isso, o combate à doença na cidade é considerado prioridade. Hoje, o município ganhou um novo centro para o tratamento de hepatites. A hepatite é uma doença silenciosa. A maioria dos portadores não sabe que tem o vírus. Eu descobri através de alguns exames de rotina, em 2008, onde fui encaminhada para consultar com o gastro. Aí foi onde eu fiz o exame e constatou que eu tinha o vírus. Dona Maria levou um susto. Já estava bem adiantado, já estava quase chegando na cirrose, então não tinha como esperar. Aí eu tive que entrar nesse tratamento fortíssimo que eu estou tendo agora, As hepatites do tipo B e C são as mais fatais. Em estágios avançados, podem dar origem a doenças como cirrose e câncer de fígado, além de muitas outras complicações. Ela não acomete só o fígado, ela acomete vários outros órgãos e sistemas. Então, nós vamos ter aumento de mortalidade por câncer, por infarto agudo do miocárdio, por acidente vascular cerebral, por diabetes, por artrite, por doenças da tireoide, por doenças pulmonares, por doenças renais, enfim, uma série de outras doenças que as pessoas não têm ideia que o vírus C pode aumentar a prevalência e até mesmo ser o causador. O tratamento dura de 3 meses a 1 ano. Em Porto Alegre, desde 2012, não há fila de espera para o atendimento. Agora, o serviço especializado em hepatites, que antes ficava dentro do Hospital Presidente Vargas, também ganhou sede própria, numa casa ao lado da instituição. Em todo um processo de acolhimento, desde que a pessoa entra na unidade de saúde, faz o referenciamento para cá, então ela é acolhida, ela é escutada, é tranquilizada e dado o tratamento e o cuidado continuar. Então é esse primeiro, resolutividade, a gente acredita, e uma melhor qualidade para os nossos trabalhadores, tá? Nós temos um hospital aqui junto conosco para dar toda a necessidade, todos os cuidados, exames necessários. Outra boa notícia para os pacientes é a chegada de um novo medicamento que pode elevar de 40% para pelo menos 90% o percentual de cura da hepatite C. Ele vai começar a ser usado na rede pública de saúde a partir de agosto. É mais uma esperança para a Ângela, que trata a doença pela segunda vez. É um tratamento bem menos agressivo, de duração parece pouco tempo, porque esse que eu estou fazendo é de 48 semanas e a chance de cura é quase 100%. A transmissão do vírus da hepatite C ocorre pelo contato com sangue contaminado. No caso da hepatite B, as relações sexuais são a principal forma de contaminação. E a farmácia distrital Murialdo, no bairro Partenon, vai ficar fechada durante todo o dia amanhã. A unidade vai receber novos equipamentos de informática e fazer treinamento para os servidores no sistema de armazenamento e distribuição de medicamentos. A Secretaria da Saúde considera a medida fundamental para controlar os estoques e qualificar o atendimento aos usuários do SUS. A farmácia volta a operar normalmente na quarta-feira. A região leste terá uma terça-feira de tempo firme. Em Porto Alegre, sol entre poucas nuvens e as temperaturas ficam amenas. Mínima de 15 e máxima de 24 graus. Mesma situação ocorre em Guaíba, onde a umidade do ar não chega a 50%. Não chove. No litoral norte, o dia vai ter sol com algumas nuvens. Vento nordeste fraco.
Mínima de 13 e máxima de 22 graus em Tramandaí. E depois de uma semana, o trânsito na Avenida Assis Brasil, na altura do quilômetro 86 da Freeway, foi liberado no sentido Porto Alegre-Cachoeirinha. O trecho estava bloqueado desde segunda-feira passada por causa da cheia no rio Gravataí. Ainda há água no acostamento, por isso os motoristas devem continuar atentos. O acesso da BR-290 para Assis Brasil segue interrompido. A previsão é de que a liberação ocorra nesta terça-feira. O tráfego no sentido Cachoeirinha-Porto Alegre não chegou a ser afetado. Mesmo com o retorno do sol e a queda no nível das águas, mais de 900 gaúchos continuam em abrigos. Em Alvorada, na região metropolitana, pelo menos 4 bairros ainda estão parcialmente alagados e sem fornecimento de água. Há 8 dias num abrigo da prefeitura, dona Roselaine não vê a hora de voltar para casa. Estou esperando a água baixar. No que a água baixar, eu vou voltar para minha casa. Como ela, inúmeras outras famílias estão abrigadas no ginásio Tancredo Neves. Organizadas em tendas, elas recebem alimentos, roupas e kits para higiene pessoal, além de contar com atendimento médico e psicológico. Voltar para casa vai depender do recuo das águas. Isso depende do Guaíba voltar ao seu nível normal e o próprio Gravataí. Aí a gente consegue, o arroz e feijão também volta à sua caixa. Normalmente, isso ocorre em até 10 dias depois que param as chuvas. Pelo menos 4 bairros continuam parcialmente alagados e sem o fornecimento de água. No mais atingido, o bairro Americana, a Defesa Civil colocou uma unidade móvel à disposição da comunidade. No local são realizados por dia mais de 200 atendimentos em saúde, a maioria curativos e vacinas de quem ainda tem contato com a água. É o caso deste homem, que acompanha dia após dia a situação da casa que deixou para trás. É horrível, só por Deus mesmo. A gente saber que está nessa água, quem está aí dentro sabe que as condições é horrível mesmo. A própria comunidade do bairro organizou tendas para doação de comida e água aos mais prejudicados. Uma barraca para doação de roupas também foi montada. Aqui o movimento é intenso. A gente não tem nem o que se queixar, tanto da roupa quanto da comida, tá chegando mesmo. E o pessoal hoje continua precisando. Depois que a água descer, material de higiene, material para limpar a casa, é muito barro, é muito isso, é muita criança. Mesmo quem ainda está se recuperando da enchente, também mostra que o importante é ajudar. Todo mundo ajuda um ou outro, né, meu? Tem um monte aí para ajudar, tem um monte que precisa também. Em Viamão, o abastecimento de água já foi normalizado. Depois de quase uma semana de torneiras vazias, é hora de organizar a casa e a rotina. Água na torneira e sol forte. Dia perfeito para fazer a faxina na casa e encher o varal. Também, depois de uma semana sem uma gota d'água, os moradores de Viamão, município vizinho de Porto Alegre, voltaram a respirar aliviados. A gente tem que juntar toda a roupa, lavar, né? Porque a gente estava trocando só a roupa de baixo. A roupa de cima, nem pensar. Então a gente agora tá bom. Agoniado de ver o carro todo embarrado, o vizinho de Dona Yara também arregaçou as mangas. A situação era precária. Era precária. Agora eu passei uma aguinha agora por cima. Estava todo embarrado, sujo. Meu Deus, não dava nem para entrar dentro. O pedreiro Valmir da Silva ficou vários dias parado. Sem água, a obra foi interrompida. Agora, mete a mão na massa e corre atrás do prejuízo. Estamos começando de novo, graças a Deus. Este é o ponto de captação do Arroio Fiuza. Ele é responsável pelo abastecimento de 10% da cidade de Viamão. Com a cheia, toda esta área aqui ficou inundada. Quando o arroio voltar ao seu nível normal, uma retroescavadeira vai remover aqueles bancos de areia que vocês estão vendo ali ao fundo. É que a areia está provocando o entupimento dos canos de bombeamento da água. O sul do estado terá uma terça-feira de sol e temperaturas amenas. Em Bagé, a umidade relativa do ar chega aos 62%, mas não chove. A máxima atinge os 24 graus. Em Pelotas, o amanhecer é mais frio. A mínima será de 11 e a máxima de 23 graus. No litoral sul, sol, nuvens e pouco vento. Em Rio Grande, mínima de 11 e máxima de 22 graus. E assista ainda nesta edição.
Marco no desenvolvimento da região norte do estado, estação férrea será revitalizada em Passo Fundo. E veja logo após o intervalo, campanha do agasalho é prorrogada por tempo indeterminado no Rio Grande do Sul. E ainda, projeto de reaproveitamento da água é exemplo de uso racional dos recursos naturais. Já, já. No norte do estado, a terça-feira vai ser de sol e nuvens. Na Serra, o dia vai ter temperaturas amenas, máxima de 20 graus em Caxias do Sul. No Planalto, nevoeiro ao amanhecer, presença do sol e nuvens em Passo Fundo. A mínima fica em 8 graus. No noroeste, sol com alguma nebulosidade. Faz 14 graus ao amanhecer e a máxima atinge os 23 em Cruz Alta. O rio Jacuí começa a baixar em Cachoeira do Sul, na região central. O nível da água chegou a quase 6 metros acima do normal nos últimos dias. A várzea do Castanino, que é uma área de plantação de arroz na saída da cidade, ficou coberta pela água, assim como a Praia Nova e a casa que faz o controle das reclusas da barragem do Fandango. 16 famílias estão abrigadas em um alojamento montado pela Defesa Civil no município. Nesta segunda-feira, o nível do Jacuí já recuou mais de 1 metro, mas ainda está bem acima do normal e não permite que as famílias retornem para casa. E a campanha do agasalho foi prorrogada por tempo indeterminado no estado. A situação dos atingidos pelas enchentes é prioridade. 4 toneladas de alimentos que foram doados à campanha vão ser enviadas para as áreas mais atingidas. As ações solidárias contam com o apoio de grandes empresas. Nesta segunda-feira, 2.000 cobertores foram doados pela Braskem Indústria Petroquímica. A doação foi feita à campanha do agasalho pelo diretor de Relações Institucionais da empresa. Só este ano, a campanha já recebeu mais de 30.000 peças de roupa. A maior parte das doações vem das regiões não afetadas pela chuva. Mesmo com a melhora do tempo, o alerta continua. A campanha continua, o inverno está ainda acontecendo, né? E temos ainda possibilidade de algumas chuvas, não só no inverno, como também no verão. Então, a central está sempre recebendo, mas o que a gente receber e não for necessário nesse momento será guardado para que se possa atender outras demandas durante todo o ano. Na contramão do excesso de chuva e dos alagamentos vividos pelos gaúchos está a escassez de água enfrentada por alguns países. E a gente nem precisa ir tão longe. A região sudeste do país sofreu com o desabastecimento nos últimos meses, o que nos fez voltar a falar em racionamento e repensar o futuro. A mudança depende, é claro, de políticas públicas efetivas, mas também do esforço de cada um de nós. A TV Unifra nos traz o exemplo de um aposentado de Santa Maria, na região central. Com um sistema simples, ele economiza na hora de pagar a conta de água e colabora com o meio ambiente. A chuva castigou os gaúchos nos últimos dias. Além de todos os problemas que foram citados nas mídias locais, até as tarefas mais comuns do dia a dia foram afetadas. Eu acho que para todos nós é muito desagradável, principalmente eu secar a roupa. Se a chuva foi um problema nos últimos dias para todo o estado, nós vamos mostrar uma história agora para você em que a chuva se tornou solução. É a história do seu José, que investiu na captação de água da chuva há 10 anos. Seu José, conta pra gente quanto que vocês economizam mais ou menos por mês com essa água que vocês reaproveitam da chuva. Eu acredito que agora a economia fica em torno de R$200 por mês. Porque aqui a gente tem praticamente 4 famílias morando nessa propriedade, onde normalmente se gastava em torno de 75 mil litros. E se eu for mostrar a conta da Corsã, ela chega em torno de 15, não chega a 20 mil litros por mês. Sabe como o seu José conseguiu toda essa economia? Instalando um sistema para reaproveitar a água da chuva. E pensar que tudo começou com a intenção de levar a água até a piscina que fica na casa no bairro Camobi. Era uma calha que eu tinha entre uma construção aqui, largava água para a piscina, e daí a minha filha, que é engenheira florestal,
Daí ela disse, pai, mas olha, isso aqui é uma coisa formidável, eu acho que você tem como fazer melhor a captação. Ele soube como aproveitar melhor. Primeiro instalou calhas no telhado da casa, 2 caixas d'água que levam tudo para a piscina. Seu José usa a piscina da casa, que fica parada 9 meses no ano como reservatório para armazenar cerca de 40 mil litros de água, que é utilizada para vários fins, como a descarga do banheiro, lavagem de roupa. Ele reaproveita até a água que seria jogada fora com a limpeza da piscina, filtrando-a por meio da decantação. Tudo isso funciona com um sistema simples, mas bem planejado. O encanamento que vem por fora da casa é da água reaproveitada. A do encanamento interno é água potável, sem riscos de desperdício. O gasto com o sistema foi de aproximadamente R$2.000 com materiais recicláveis e a instalação que foi feita pelo próprio aposentado. Segundo os especialistas, ações como essa do seu José devem se tornar exemplo o mais rápido possível, antes que as fontes de água se tornem escassas para o consumo. O reaproveitamento da água é importante porque as fontes de águas elas são limitadas. As áreas das bacias hidrográficas são limitadas, que fazem a captação de água para as barragens. Consequentemente, vai chegar um momento em que o aumento populacional vai ser tão grande que nós não temos disponibilidade de água para atender toda essa demanda. Então, essa é a necessidade do reaproveitamento, ou seja, utilizar 2 vezes a mesma água. Tímido com os microfones, seu José não fazia ideia que se tornaria um exemplo de cidadão para outras pessoas. Mas garante, reaproveitar a água da chuva gera economia e a possibilidade de evitar problemas ambientais. Vale muito a pena para a gente fazer economia e também acho que alguma coisa, por exemplo, se cada um fizesse uma captação, por menos que seja, olha, se eu consigo captar em torno de 1 hora 20 mil litros d'água, se cada um segurasse 20 mil litros, talvez nem enchente daria. E no dia do motociclista, uma notícia triste. O número de condutores mortos no trânsito de Porto Alegre aumentou mais de 40% nos últimos 2 anos. A boa notícia é que as campanhas de prevenção a acidentes já mostram resultado. Foi em busca de facilidade para se deslocar no trânsito que a Aline adquiriu uma moto. Só que ela não contava com a falta de paciência dos motoristas. Eu sou uma motorista devagar, como se diz, né? Não sou ousada e ando atrás dos carros. E isso eu noto, inclusive, que às vezes atrapalha as pessoas. Tem gente que buzina mandando eu sair da frente, como se a via não fosse minha também, né? O meu direito de ir e vir na via que aquele carro está trafegando também, né? Fato é que o número de mortos em acidentes envolvendo motociclistas tem subido nos últimos anos. Passou de 41 vítimas em 2012 para 46 em 2013 e 59 no ano passado. Um aumento de 43% em 2 anos. Preocupada, a Prefeitura de Porto Alegre tem realizado campanhas de conscientização no trânsito da cidade. No dia do motociclista não foi diferente. Agentes da EPTC saíram às ruas para distribuir panfletos e dar dicas a quem faz da moto o principal meio de transporte. Nossa intenção aqui é vir conversar com um motociclista, que é um dos principais vulneráveis no trânsito, com dicas de segurança para evitar, então, que ele se envolva em um risco de acidente e um risco de dano no trânsito. Além de ficar atento com os pedestres e aos cruzamentos nas vias, os motociclistas devem sempre usar capacetes com viseiras baixas ou óculos de proteção. O farol da moto aceso e o uso de roupas claras e reflexivas também são importantes. E não é que a medida já dá resultados? Nos 6 primeiros meses do ano, a queda no número de mortes foi de 10% em comparação com o mesmo período do ano passado. Os acidentes com vítimas fatais em Porto Alegre, os 3 principais fatores são a questão de alcoolemia, velocidade e falta, de atenção na hora de fazer, então, uma travessia e um cruzamento, desrespeitando normas, circulação e conduta. O mais legal é a gente viver, né? Então, quanto mais a gente puder preservar a nossa vida, nos cuidar os outros também no trânsito, melhor, né? Para poder andar de moto, curtir essa brisa, enfim, passear com a moto, aproveitar para trabalhar, enfim. Se a gente não se cuidar, isso nada vai ser possível, né? A terça-feira será de temperaturas altas para a estação no oeste do estado. A fronteira terá grandes variações de amplitude térmica entre o amanhecer e a tarde. Faz 27 graus em Uruguaiana. O mesmo acontece em São Borja.
A mínima fica em 14 graus. Sol com poucas nuvens em Alegrete, onde as marcas vão dos 13 aos 27 graus. E assista no próximo bloco. A estação férrea, que é marco no desenvolvimento da região norte do estado, será revitalizada em Passo Fundo. A gente volta já. A região central do estado terá uma terça-feira de tempo firme. Em Santa Cruz do Sul, as temperaturas aumentam à tarde. A máxima fica em 26 graus. Em Santa Maria, o dia vai ser de sol com algumas nuvens, mínima de 13 graus. Em Cachoeira do Sul, o dia vai ser ensolarado, com a presença de nuvens ao longo do período. As temperaturas chegam aos 26 graus. No final do século XIX, Passo Fundo, no norte do estado, era um município com pouco mais de 2.000 habitantes e estava isolado do restante do país. Mas esse cenário logo começou a mudar e a transformação foi rápida. A responsável por essa alteração na fotografia, nos costumes e na economia da cidade foi uma estrada de ferro. 105 anos depois, o Parque da Gari vai ser totalmente revitalizado. Vão ser construídos um novo prédio para a Feira do Produtor na cidade, uma biblioteca, um anfiteatro e quadras esportivas. A reportagem é da UPF TV. Até meados do século XIX, o Rio Grande do Sul era um estado isolado do resto do Brasil. Especialmente em São Paulo e Rio de Janeiro, mas também na Europa, a estrada de ferro já era uma realidade. O Rio Grande do Sul inaugurou a primeira estrada ferroviária em 1874, ligando Porto Alegre e São Leopoldo. Em 1891, entrou em funcionamento a estrada de ferro que tinha como projeto ligar Santa Maria, na região central do estado, a Itararé, em São Paulo. O trem só chegou em Passo Fundo no ano de 1898. Se levou 7 a 8 anos para fazer uma estrutura de 350 a 355 quilômetros que ligava Santa Maria a Passo Fundo, com alguns períodos, digamos assim, de redução dessa intensidade em razão da Revolução Federalista, 93, 94. Em 1910, a estação ferroviária da Gari foi inaugurada. No início, era uma pequena estação de madeira por onde passava o trem. Com o tempo e a crescente procura pela locomotiva, o local que aqui estamos se transformou. E todos os dias, viajantes solitários e famílias inteiras desembarcavam em Passo Fundo. E essa agitação toda mexeu com o comércio e com a rede hoteleira da cidade. O trem permitiu a mobilidade, o intercâmbio comercial de uma produção agrícola que já era expoente em Passo Fundo, principalmente na área agroindustrial e na cultura do trigo. Então o trem foi fundamental, sem sombra de dúvida, de 1898 a mais ou menos 1975, 1980, o trem teve uma importância fantástica para Passo Fundo e a região. Seu João tem 64 anos, é filho de ferroviário. A mãe ainda mora nesta casa, construída em 27 dias para abrigar a família do pai dele, responsável pela oficina dos trens. As lembranças que a gente tem é o Parque da Gari, as locomotivas, os trens de passageiro, os carros motor, os trens minuanos, os famosos trens ferroviários, o 508, o 507. Outro que tem viva as lembranças da estação ferroviária da Gari é o seu José Carlos. Com 77 anos, não chegou a trabalhar nos trens, mas utilizou muito desse transporte. Os trens que circulavam por Passo Fundo, de carga, de passageiro, que nos levava à festa de Marcelino Ramos, Nossa Senhora Saleta, que era muito gostoso. 105 anos depois de inaugurada, a pequenina estação de madeira vai dar origem a um complexo de 50 mil metros quadrados, conhecido como Parque da Gari. Agora, esse local vai passar por mais uma transformação. Será um lugar para o lazer e a convivência. A obra, estimada em mais de 8 milhões de reais, tem previsão de ser entregue até maio de 2016. Equipes de engenheiros e arquitetos da Prefeitura fazem visitas mensais
para acompanhar o andamento da obra. Todas as cidades desenvolvidas têm um grande parque público no coração da cidade. E esse é o espírito da transformação que está sendo feita aqui no Parque da Gari. Um parque novo para toda a cidade, bem no coração de Passo Fundo. A Gari será revitalizada, reestruturada, porque o barulho dos trens e apitos ficaram para trás. E no horizonte, logo ali à frente, está a esperança de um novo tempo, sem esquecer do passado, que ainda é tão presente. Com essa viagem aí pelos trilhos da história, a gente encerra o programa de hoje. Voltamos amanhã às 7h30 da noite com novas informações. Boa noite para você e até lá. Boa noite e até amanhã.